Esses são os 4 evangelhos conhecidos como canônicos: Mateus, Marcos, Lucas e João, ou seja, que fazem parte da lista de livros que compõem as Bíblias cristãs. Mas, apesar desses terem sido realmente os evangelhos mais difundidos, aprovados e utilizados ao longo da história do cristianismo, eles não foram, nem de longe, os únicos a serem escritos. O seu conteúdo lida com questões desde as origens familiares de Jesus, apresentando, por exemplo, quem são os seus avós, diz também como Maria conheceu José, como foi o momento exato do parto de Jesus e quem são os tais irmãos de Jesus, como o próprio Tiago, supostamente o autor desse texto. Nesse vídeo, então, a gente vai dar uma olhada na história que esse texto apresenta e depois a gente vai analisar também alguns pontos principais considerando o contexto histórico no qual ele foi produzido. Algumas questões, por exemplo, são quem realmente escreveu esse texto, por que esse texto foi escrito e por que esse texto acabou não entrando na Bíblia. O Evangelho de Tiago. Então, começando pelo conteúdo propriamente do Evangelho de Tiago. A história narrada nesse texto começa com um personagem inédito, por assim dizer, que não aparece nos evangelhos canônicos, chamado Joaquim. Segundo o texto, Joaquim era um homem muito rico e piedoso que ia sempre ao templo de Jerusalém e fazia grandes ofertas, tanto por ele mesmo quanto pelo povo. Só que um dia, quando ele estava no templo fazendo as suas ofertas, um homem se aproximou dele e questionou o fato de Joaquim ainda não ter tido filhos, ainda não ter produzido descendência em Israel, como diz o texto. E isso deixou Joaquim profundamente triste e ele acabou decidindo se isolar no deserto em jejum absoluto até que Deus ouvisse a sua oração e permitisse que ele tivesse um filho. Ao mesmo tempo, o Evangelho de Tiago diz que Ana, que é outra personagem que também não aparece nos evangelhos canônicos, também vinha sendo humilhada pela sua infertilidade e vivia clamando a Deus para que o seu ventre se abrisse e ela pudesse gerar descendência. A infertilidade era o que incomodava tanto Ana que só de ver um ninho de pardais ela já começava a chorar porque até os animais eram férteis e ela não. E agora a situação de Ana tinha ficado ainda pior, porque além de ser infértil, ela corria o risco de ficar viúva. Isso porque Joaquim, que era o seu marido, tinha ido para o deserto há 40 dias e ainda não tinha voltado. Só que no final não é isso que acontece. A Ana não fica viúva. O que acontece é que Joaquim e Ana, ao mesmo tempo, são visitados por anjos e eles anunciam que os dois teriam finalmente uma criança e que essa criança seria conhecida e celebrada no mundo inteiro. E Ana, de fato, engravida e dá à luz a uma menina que ela chama de Maria. E essa Maria, claro, aqui já não é mais uma personagem inédita, é a Maria mais famosa mesmo lá do Novo Testamento, a mãe de Jesus. Só que o Evangelho de Tiago não pula dessa parte direto já para Maria que a gente conhece, a Maria adulta. Ele ainda fala bastante sobre a infância de Maria, que é uma infância, aliás, bem peculiar. Segundo o texto, assim que Maria começou a dar os primeiros passos, os seus pais decidiram fazer um santuário no seu quarto, e mantê-la nesse santuário para que ela não se contaminasse com o mundo. Depois, aos 3 anos de idade, ela foi levada desse santuário privado para o templo de Jerusalém e foi criada dentro do templo, sendo alimentada direto pelas mãos de um anjo. E o texto diz também que a graça de Deus estava sempre com ela. O problema é que ela não poderia ficar nesse espaço sagrado para sempre. Quando ela fez 12 anos, segundo o texto, os sacerdotes tiveram que convocar uma reunião para decidir o que fazer com a menina, porque a qualquer momento ela poderia ter a sua primeira menstruação, algo que era considerado absolutamente impuro pela Torá e, consequentemente, era algo que jamais poderia acontecer dentro do templo de Jerusalém. Então o que acontece é que os sacerdotes se reúnem e pedem ao sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos, que é a parte mais sagrada do templo, e buscar uma orientação direta de Deus sobre o que fazer com a menina. E a orientação que o sumo sacerdote recebe é a seguinte: sai e reúne os viúvos do povo, e que tragam cada um deles um bastão. E aquele a quem o Senhor Deus mostrar um sinal, desse ela será mulher. Então é isso que acontece. Os viúvos, cada um deles traz os seus bastões. O sumo sacerdote pega esses bastões e apresenta cada um deles no Santo dos Santos diante de Deus e depois disso lhe devolve os bastões um a um para os seus respectivos donos e espera algum sinal. Mas, inicialmente, nenhum dos bastões apresenta nada de diferente a não ser o último, que é o bastão de um viúvo chamado José. Quando José retoma o seu bastão, a ponta do bastão dele se transforma em uma pomba e a pomba pousa na cabeça dele. E, assim, os sacerdotes entendem que aquele deveria ser o marido de Maria. Mas, inicialmente, José não recebe isso com muita alegria, não, porque ele fica um pouco contrariado, porque ele já era muito velho, já tinha filhos, e, por causa disso, ele tinha medo de virar chacota na região por ter uma esposa tão nova, que poderia ser até confundida com uma filha sua. Só que os sacerdotes imediatamente deixam bem claro para ele que aquilo se tratava de uma escolha de Deus e não dele,
e que se ele se opusesse a essa escolha, ele poderia ter o mesmo destino de Datã, Abirão e Coré, que segundo o Antigo Testamento, foram engolidos pela terra por questionarem Moisés. José, então, cheio de temor diante dessa advertência, recebe Maria, mas ele decide não tocá-la em nenhum momento. Ele deixa ela em casa e vai trabalhar nas suas construções, que era o seu ofício, construções de casas. E segundo o Evangelho de Tiago, foi nesse meio tempo, quando José estava ausente no trabalho, que Maria recebeu o anúncio do anjo, dizendo que ela era bendita entre as mulheres e que ela conceberia a partir do verbo de Deus. E, de fato, ela concebe isso quando ela tinha 16 anos, segundo o texto, e quando a sua gravidez começa a ficar aparente, ela se esconde em casa para ninguém ver a sua barriga e pensar algo de mal sobre ela ou sobre o seu marido. E falando no seu marido, falando em José, depois de 6 meses trabalhando nas construções de casas, ele volta para sua própria casa e descobre a mulher grávida. E a reação inicial dele é de desespero total. Ele bate no próprio rosto, se joga no chão e se culpa pelo que aconteceu. Primeiro ele culpa a si mesmo só, dizendo assim: "Por que a recebi virgem do templo do Senhor e não a vigiei?" Mas depois ele culpa Maria também e diz o seguinte: "Por que rebaixaste a tua alma, tu que foste criada no Santo dos Santos, e receber este alimento da mão de um anjo?" Então, José acredita que Maria, de fato, tinha se relacionado com outro homem. Mas, apesar disso, ele decide não levá-la ao tribunal para ser apedrejada, que provavelmente seria a consequência disso. O que ele faz é decidir repudiar Maria às escondidas. Ele planeja repudiar Maria às escondidas e ir embora, simplesmente. Mas antes que ele fizesse isso, um anjo aparece para ele num sonho e explica que o filho no ventre dela é de fato do Espírito Santo e que o menino deverá ser chamado de Jesus e que ele salvará o povo do seu pecado. Então José dá graças a Deus e continua junto de Maria. Só que isso não resolve todos os problemas, porque a comunidade também começa a suspeitar do sumiço de Maria, que não saía de casa desde a gravidez, e também começa a suspeitar de certos comportamentos estranhos de José. E nisso, um sacerdote acaba descobrindo que Maria estava grávida de fato. Ele espia Maria e descobre que ela estava grávida, e leva então os dois para o tribunal para serem submetidos a um processo chamado no texto de a água da refutação do Senhor. Um processo que faz referência às águas de maldição que aparecem no Antigo Testamento. E no que consiste esse processo? Pelo menos segundo a gente encontra no livro de Números, no Antigo Testamento. Então, lá tem uma lei dada por Deus a Moisés, segundo o texto, que diz que se alguma suspeita de que uma mulher traiu seu marido, ela deve tomar uma água cerimonialmente preparada que, caso ela seja inocente, não vai fazer nenhum mal a ela. Mas caso ela seja culpada, a sua vagina vai murchar e a sua barriga vai ficar permanentemente inchada. Então, segundo o Evangelho de João, esse processo teria sido aplicado a Maria e também a José, mas os dois teriam saído ilesos desse processo, o que comprovava oficialmente que eles eram realmente inocentes. Mas os desafios não param também por aí, porque logo outro problema aparece para o casal, que é o seguinte: o imperador romano convoca um censo que obriga José a se apresentar em Belém e isso faz com que ele tenha que fazer uma viagem desgastante com a sua esposa, que já está nos meses finais da gravidez, e realmente Maria acaba entrando em trabalho de parto no meio dessa viagem. E eles têm então que parar e se refugiar em uma gruta. E enquanto Maria fica nessa gruta junto dos outros filhos de José, que também estavam juntos nessa viagem, José vai até Belém para procurar uma parteira para fazer o parto, claro, do menino Jesus. E nesse momento, o texto do Evangelho de Tiago, que até então contava essa história toda em terceira pessoa, um narrador anônimo, passa de repente para a primeira pessoa, para a voz do próprio José, e registra uma das passagens mais surreais e mais fascinantes do texto. O que é dito é o seguinte: eu, José, caminhava e não caminhava. Olhei para cima, para o ar, e vi o ar espantado. E olhei para cima, para a abóbada do céu, e vi a parada, e as aves do céu descansavam. E olhei para a terra, e vi uma tigela no chão e trabalhadores reclinados, e as mãos deles estavam na tigela. E os que mastigavam, não mastigavam. E os que levantavam comida, não a levantavam. E os que a levavam à boca deles, não a levavam. Mas os rostos de todos olhavam para cima. E vi ovelhas a serem apacentadas, e as ovelhas estavam paradas. E o pastor levantou a mão para lhes bater com o bastão, e a mão dele ficou parada em cima. E olhei para a torrente do rio, e vi as bocas dos cabritos paradas e sem beberem. E todas as coisas, de repente, voltaram ao seu curso. Quer dizer, José no meio do caminho, procurando uma parteira, vê o mundo inteiro parar. O céu para, as aves param no ar, os animais e os homens congelam, e depois, tão de repente quanto as coisas tinham parado, elas voltam ao curso normal. E ele sabe, naquele momento,
que o menino nasceu. De qualquer forma, ele continua o que estava fazendo, procurando uma parteira, e de fato encontra uma parteira na cidade próxima e volta com ela para a gruta. E quando eles chegam na entrada da gruta, eles veem uma nuvem luminosa cobrindo o lugar e conforme eles se aproximam, a nuvem vai se dispersando e uma luz mais pontual começa a brilhar a tal ponto que ninguém consegue suportar ficar de olhos abertos. Então essa luz finalmente desaparece, todos abrem novamente os olhos e lá está Maria com o bebê no peito. E a parteira, diante disso, anestasiada, sai correndo da gruta e conta para todo mundo sobre o milagre que ela tinha testemunhado. E aqui, esse momento mais sublime, mais impressionante do Evangelho de Tiago, dá espaço para um dos momentos mais insólitos. É que uma pessoa que ouve sobre o milagre a partir da parteira, uma tal de Salomé, acha muito suspeita essa história de que uma virgem deu à luz a um filho e decide, então, ir até a gruta para ver se isso realmente tinha acontecido. E, na verdade, antes de ir até a gruta, ela diz para a parteira as seguintes palavras: se eu não inserir o meu dedo e não averiguar a natureza dela, não acreditarei que a virgem deu à luz. E quando ela chega na gruta, o texto diz que, de fato, Salomé inseriu o dedo na natureza dela, de Maria. E ao perceber que a menina era realmente virgem, mesmo depois do parto, ela cai para trás, totalmente arrependida da sua descrença, e percebe, nesse momento, que a sua mão começa a queimar e a se separar do seu corpo. Ela então começa a clamar a Deus arrependida, pedindo perdão, e um anjo aparece e diz para ela tocar o menino com a sua mão flamejante. E Salomé então obedece o comando do anjo, toca no menino e a mão dela é instantaneamente curada. Então, ela se curva diante do menino Jesus e o reconhece como um grande rei que nasceu para Israel. Depois disso tudo, a família, José com seus filhos, Maria e Jesus, voltam para a estrada e seguem viagem rumo a Belém. Mas um novo problema se apresenta no meio do caminho, que é que Herodes, o rei da Judéia, tinha ficado sabendo por meio de alguns magos do Oriente que um rei havia nascido em Belém. E como Herodes era o rei até então, ele fica bem preocupado com a possibilidade de perder o seu posto para outro suposto rei que teria nascido na região da Judéia. E por causa disso, para se prevenir de qualquer disputa sucessória futura, ele manda matar todas as crianças de 2 anos ou menos da região. Maria, sabendo disso, enrola Jesus em algumas faixas e esconde ele numa manjedoura e Isabel, a prima de Maria, que tinha dado à luz a João Batista, também procura um esconderijo para proteger o seu filho. Só que ela, Isabel, procura em vários lugares e não acha nenhum lugar seguro. Então ela chega diante de uma montanha, já bastante desesperada, e clama por uma intervenção divina. E a montanha imediatamente se abre e recebe Isabel com o menino. E para garantir ainda mais a segurança dos dois, um anjo também é colocado junto deles para guardar essa montanha. Enquanto isso tudo acontece, em Jerusalém, o pai de João Batista, que é Zacarias, é acusado por Herodes de estar escondendo seu filho e acaba, por causa disso, sendo morto dentro do próprio templo de Jerusalém, onde ele era sacerdote. E quando os outros sacerdotes encontram o corpo dele, uma voz diz que o sangue dele não deve ser limpo do átrio do templo até que apareça o seu vingador. E depois que o anjo fala essas palavras, o sangue de Zacarias se transforma em pedra, o povo chora por 3 dias a morte de Zacarias, um novo sacerdote sorteado para assumir o seu lugar. E, basicamente, o Evangelho de Tiago acaba nesse ponto. Se vocês quiserem saber mais também sobre esses evangelhos aqui por meio do canal, a gente pode fazer mais vídeos sobre esses evangelhos apócrifos, mas é isso. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Falou!